Olá, sou o Anderson Oliveira, epidemiologista e pesquisador no Hospital das Forças Armadas e professor de medicina no Centro Universitário Uniceplac. Hoje eu estou aqui para apresentar para você uma história de sucesso. Nos dias 16 e 19 de agosto de 2026, em Brasília, no Distrito Federal, foi realizado o 61º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. É o maior congresso de medicina tropical da América Latina e um dos maiores do mundo, uma edição histórica. E no semestre passado, quando abriram as inscrições para o congresso, nós mobilizamos 40 alunos de medicina do curso de graduação da Uniceplac, e esses alunos que estavam no primeiro, no quinto e no sétimo período e que passaram por alguma trilha do aprendizado, fizeram 7 trabalhos. Destes, 4 para apresentação oral, foram aprovados para apresentação oral, 3 na modalidade pôster e um primeiro lugar concorrendo com alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Imagina isso para um aluno de graduação. Mas isso não se deu ao acaso, né? A gente vem trabalhando no Centro Universitário Uniceplac há muito tempo com a formação científica desses alunos, visando envolvê-los desde o primeiro dia de aula em 3 disciplinas onde uma trilha de aprendizagem vai acontecer. No primeiro período, a disciplina de informática médica é o primeiro contato com a ciência, mas fazendo isso de forma prática. Os alunos aprendem a buscar evidência na PubMed, na BVS, usar essas evidências dentro do Zotero, que é um programa de organização de referência bibliográfica gratuito, usando de forma inteligente a inteligência artificial com letramento digital. No segundo período, nós fazemos o inglês médico. É um método científico 2, eu diria. Eles fazem leitura crítica de artigos onde a gente discute a metodologia de cada publicação, baseado numa análise usando o checklist CASP, Critical Appraisal, que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford. É muito boa essa ferramenta. E também utilizamos os guias e checklists da Consorte Equator. Então, por exemplo, se um trabalho foi produzido no método revisão sistemática, a gente usa o Prisma. Se for um estudo observacional, usamos o Strobe e assim sucessivamente. E com isso eles aprendem a aplicar ciência, a questionar a ciência antes de aplicá-la. É muito legal. No sétimo período, na medicina baseada em evidência, nós fazemos análises avançadas de dados públicos do Sistema Único de Saúde. São estudos epidemiológicos originais, estudos de coorte, estudos de caso controle, estudos de ensaio clínico, tanto métodos observacionais quanto métodos experimentais. A gente discute e, ao longo do processo, desenvolvemos um estudo original, geralmente um estudo ecológico, um estudo de corte transversal, para aplicar o conhecimento. E eles fazem análises avançadas. Alguns utilizam R, outros utilizam Python, e esses estudos epidemiológicos, com isso, eles estão desenvolvendo o cognitivo para aplicar esse conhecimento na prática clínica dentro do consultório. Esse é o nosso objetivo: formar médicos para o serviço, para a prática clínica e médicos diferenciados. Esse é o nosso objetivo. Todos os trabalhos aprovados são publicados nos Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o registro formal de uma produção científica. O ISSN, que é um número de série padronizado internacional, ele deixa com isso de ser algo que apresentei no Congresso, tornando-se uma publicação científica indexada, rastreável em bases bibliográficas. Os alunos têm com isso um impacto concreto, porque essa publicação científica passa a contar como produção científica. E a gente sabe que se eu tiver 2 alunos que gabaritaram para entrar numa residência médica, aquele que tiver com o melhor currículo é que vai assumir aquela vaga. Então,
É a primeira publicação para muitos desses alunos, é o início de uma trajetória de formação científica e demonstra que esse trabalho foi avaliado por pares, epidemiologistas, os outros médicos, sanitaristas, considerando que aquela produção apresentada, ela tem mérito e é digna de reconhecimento. Então, gerar esse registro permanente, citável, com DOI, referência bibliográfica e ISSN é fundamental. E aqui eu vou mostrar como cada um produziu. Aqui é o exemplo de como essas publicações são apresentadas nos anais do Congresso da Sociedade. Isso permite que a gente consiga rastrear aquela publicação, a gente consiga recuperar essa publicação e com isso a gente tem um número de referência que nos permite citá-lo no nosso currículo. Então, isso é muito importante. No primeiro período, a gente começa com a disciplina de informática médica, onde 21 alunos se organizaram em dois grandes projetos. O primeiro grupo analisou os acidentes com escorpiões no Brasil ao longo de 10 anos. E o que eles encontraram? 1,7 milhão de acidentes escorpiônicos, um crescimento de 163% na incidência e custos no Sistema Único de Saúde superiores a 53 milhões de reais. Isso considerando uma concentração de 86% dos casos na região Sudeste e Nordeste. São alunos do primeiro período, no primeiro semestre da faculdade, lidando com dados reais do SUS e produzindo conhecimento que pode orientar políticas públicas de vigilância ambiental e de saúde pública. Isso é o que nós fazemos na Uniceplac. O segundo trabalho, ele complementa, ele estuda a mortalidade por leptospirose nas capitais brasileiras, relacionando com indicadores de saneamento básico, porque saneamento é saúde, e esses alunos demonstraram com isso e com dados o rigor científico. Isso mostra que você dando oportunidade de ferramentas de orientação, os alunos respondem desde o comecinho da faculdade. Agora, as alunas que foram minhas alunas do segundo período, que me procuraram, estão hoje no sexto período, no semestre passado estavam no quinto, e na disciplina de inglês médico, essas 5 alunas, elas analisaram o impacto da inclusão dos meninos na vacinação. Os achados são impressionantes, porque elas viram que a inclusão desses meninos aumentou, multiplicou em 8 vezes a taxa de dose aplicada. A lacuna de gênero caiu de 52 pontos percentuais para 7, na média geral, e a chance do município atingir a meta de 80% triplicou, ou seja, foi só benefício. 77,5% milhões de doses que elas analisaram, dos 5.570 municípios, usando um método diferença em diferença por meio de scripts na linguagem R, programação. Esses trabalhos também contaram com 2 participações especiais, a doutora Ana Goretti Maranhão e a doutora Carla Domingues, ambas do Programa Nacional de Imunização, que tem contribuições históricas no sistema há muitos anos, com quem eu trabalhei no Ministério da Saúde. E a quem eu agradeço imensamente pela parceria e pela generosidade de compartilhar a sua vasta experiência com nossos alunos. O segundo trabalho sobre HPV, ele é complementar ao primeiro, porque ele analisa o impacto da mudança para a dose única, e o resultado está muito claro. A cobertura masculina, ela saltou de 49% para 81%, superando a meta pela primeira vez na história. A lacuna de gênero caiu de 50 para 10 pontos percentuais naquele período, e a dose única reduziu barreiras de acesso, facilitou a logística do Programa Nacional de Imunização e acelerou a proteção da população. Essa é a maior conquista programática da vacinação na última década, e foram alunas do segundo período que mediram isso com rigor estatístico. É mole? Meus alunos do sétimo período, a gente fez uma análise sobre dados de resistência bacteriana, que é um dos maiores problemas da saúde pública mundial na atualidade. Eles identificaram um sinal epidemiológico preocupante, porque o complexo Klebsiella pneumoniae é o único patógeno com tendência de resistência crescente confirmada estatisticamente
tanto para carbapenêmicos quanto para polimixina, de acordo com os relatórios, e que são antibióticos de último recurso, né? Isso é vigilância epidemiológica feita por alunos de graduação com métodos avançados de série temporal e regressão segmentada, dados que podem subsidiar os comitês de controle de infecção hospitalar. Agora, para quem não sabe, o conjunto de bactérias do grupo ESCAPE são micro-organismos que são frequentemente associados às infecções hospitalares e à resistência a múltiplos antibióticos. ESCAPE nada mais é do que o acrônimo formado pelas iniciais de 6 patógenos: Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas e Enterobacter. E essas bactérias são consideradas um desafio para a saúde pública e são muito importantes. Um outro trabalho muito legal foi feito por um grupo de alunos do 7º período, em que investigaram a mortalidade por neurocisticercose no Brasil ao longo de 11 anos. Se você procurar, você vai ver que tem pouquíssimos trabalhos sobre neurocisticercose, que é uma causa importante de epilepsia adquirida e evitável nos trópicos, ou seja, países que estão na linha do Equador. É uma doença negligenciada, ou seja, os laboratórios não têm interesse em desenvolver medicamentos, vacinas, tratamentos para enfrentar essas doenças. São doenças ligadas à pobreza, por isso são consideradas negligenciadas e que está diretamente relacionadas às condições de saneamento. O diferencial desse trabalho é que eles usaram, ao invés de olhar só para a causa básica do óbito, eles olharam para a linha A, B, C, D e linha 2, buscando os dados em todos os campos da declaração de óbito. Isso aumenta a captação do impacto real da mortalidade relacionada a essa doença nessa série histórica. Um destaque importante é que esses alunos fizeram isso usando também linguagem R. E um trabalho que me enche muito de orgulho, que foi o trabalho premiado, desenvolvido pelo Guilherme, com todos os alunos, a Esther, a Liz, o Luiz, o Ian, o João e o Vitor. Eles fizeram usando aprendizagem de máquina, que é Machine Learning, usando um algoritmo chamado Random Forest, combinando dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, com dados climáticos de satélite, o ERA-5 Land, com dados de temperatura, precipitação, umidade, para tentar prever surtos de dengue no Distrito Federal. E o que eles descobriram? Olha que bacana isso. Eles verificaram que as variáveis climáticas, elas funcionam muito bem nos períodos interepidêmicos, reduzindo o erro da predição em quase 40%, mas quando essa incorporação se dá nos picos, esse efeito satura. Então, é importante demonstrar que o que a gente está observando, que o ganho varia de região para região. Isso significa, na prática, que nós devemos ter modelos regionalizados e adaptados à realidade de cada território. Então, é por isso que é importante ter estações meteorológicas espalhadas para a gente conseguir captar essas variações no território. Isso é ciência de ponta, com aplicação direta da vigilância epidemiológica, feita por alunos de graduação, e Guilherme recebeu um prêmio de R$ 2.000, certificado de menção honrosa e a inscrição sua no Meditrop 2027, que vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte, em agosto do ano que vem. Por isso, parabéns a toda a equipe. Em síntese, temos 40 alunos em um semestre, com 7 trabalhos apresentados, no maior congresso de medicina tropical da América Latina, um prêmio de primeiro lugar nacional, publicação nos anais da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Isso, com certeza, não ocorre ao acaso. Acontece quando a gente acredita que o aluno ele é capaz, dando a eles ferramentas certas e orientando com propósito. Quando a ciência tem método, dados e compromisso com a saúde pública, a coisa acontece. Se isso te inspira, se você quer fazer ciência que impacta na vida das pessoas, está procurando um local para estudar, venha para a Uniceplac. Aqui a gente trabalha com ciência desde o primeiro período.
dados, método, impacto, e você pode fazer isso. E aqui temos a Gabriela, temos a Andressa, a Emily, a Eduarda, a Camille, e aqui ao lado do Dr. Júlio Croda, um dos maiores infectologistas do Brasil, prestigiando esse trabalho. Aqui temos o Guilherme mostrando essa diferença regional na sua apresentação. Aqui temos a Brenda e a Raquel, também alunas do primeiro período, olha que massa. Aqui o Guilherme respondendo às perguntas dos avaliadores com muita maestria. E aqui nós temos o João, a Liz, a Esther e o Guilherme, e comigo aqui todo orgulhoso de estar com esses alunos brilhantes que vão fazer a diferença na saúde pública nacional e internacional. A Andressa apresentando o seu trabalho, e aqui nós concluímos, eu, Duda e Andressa, com a mensagem: o conhecimento voa longe. Eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista, professor. Aqui a epidemiologia cai na prova e vale no serviço. Segue para não perder a próxima história.